Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Rômulo PQD. Hoje vou mostrar para vocês aí algumas dicas para quem quer conhecer o Parque de Bitipoca, que é um parque ecológico maravilhoso, sensacional. Galera, quem for vir para cá tem que se ligar no seguinte: aqui não tem banco, não tem caixa 24 horas, então tem que trazer dinheiro. A maioria dos lugares aceita cartão, uns sim, outros não. E não tem posto de gasolina, então venha com o carro abastecido, com dinheiro, porque não tem recurso. É um vilarejozinho, Bitipoca é um vilarejo, é como se fosse um quarteirão. Então, e Bitipoca é só isso aí que vocês estão vendo, galera. Isso aí é o Bitipoca todo. Então, e Bitipoca é praticamente esse quarteirão, com alguns barzinhos, pousadas, camping e algumas paradinhas que vende lembrancinha, essas paradas. É só o que tem em Bitipoca, beleza? Do vilarejo até aqui no parque são 3 quilômetros e tem uma subidinha forte, então é legal vir de carro até próximo ao parque. Pode entrar de carro no parque também, porém paga, se eu não me engano, R$20 para entrar com o carro. E a entrada por pessoa está R$20. Se for estudante, paga meia, paga só 10 prata, com comprovação, obviamente, beleza? Aqui, galera, tem o Circuito das Águas, que é um circuito curto, mas que você passa por N cachoeiras iradas e grutas. Tem a Janela do Céu, que tu anda pra caramba pra chegar nela. E tem o Pico do Peão, que também anda bastante para chegar nele. São mais ou menos os 3 pontos principais aqui do parque. Eu vou estar mostrando para vocês só o Circuito das Águas, porque eu só tenho um dia para ficar aqui e já é tarde, não vai dar para ir na Janela do Céu, mas vou colocar foto também aí dessa atração. Muita gente já conhece, mas tem muita gente que tem vontade de conhecer também. Então fica algumas dicas aí. Então, quem vier pra cá tem que se ligar que se for alta temporada, agora no parque aqui só pode entrar 600 pessoas, beleza? Então quem vier pra cá vai ter que acordar cedinho se for na alta temporada, senão vai ficar agarrado do lado de fora do parque. E no vilarejo não tem nádegas para se fazer. Acorda cedo, vem que vem, 600 pessoas por dia. Antes era 1.200, mas aí, devido à degradação do parque, vandalismo, pichações, aí reduziram bastante esse número de visitantes. Culpa de quem? Dos índios que não sabem entrar aqui e curtir sem deixar marca, beleza? Então é isso, galera, venha, se divirta, preserve a natureza, leve seu lixo embora, que é fundamental. Acabamos de achar um maço de cigarro ali no chão, porcos, por isso que cada vez vai reduzir mais. Se não aprender a viver em sociedade, daqui a pouco vai entrar 3 pessoas aqui e selecionado ainda. Então, galera, aqui tem as plaquinhas indicando a Janela do Céu está a 6.555 metros, ou seja, 6,5 km daqui em subida. A lombada, cruzeiro, metade do caminho. E pra cá tem um restaurante. E a prainha, o Circuito das Águas é aqui, direção à prainha. Então quem for fazer o Circuito das Águas é pro lado da prainha. E um conselho que eu dou para quem nunca veio aqui é o seguinte: faça primeiro a Janela do Céu, galera. Embora seja puxado, sugado, cansa, mas pelo menos você se surpreende quando chegar lá. Porque sinceramente, não é um lugar tão fantástico igual a foto mostra. É só uma foto que fica maneira. É como se fosse aquela pedra do telégrafo no Rio. Uma fila danada para bater uma foto, que o lugar realmente não é isso tudo. Porque se você vai no Circuito das Águas primeiro, que é um lugar que você vê uma pancada de coisa maneira num espaço curto, e depois anda a tua vida toda para chegar lá e ver um negócio que não é isso tudo, você pode chegar lá meio broxa. Então, para isso não acontecer, vai primeiro lá, dá uma sofrida, curte lá, que tu vai achar maravilhoso.
e depois vem para o circuito das águas. Aí sim vai ser top, porque se fizer o contrário você vai lembrar de tudo que eu falei. Carlos vai apresentar para vocês aí as atrações do parque, se liga só. Então, o parque são 3 roteiros que tem que fazer, são 3 trajetos. Se vocês fizerem esse trajeto aqui, a portaria, esse caminho, nós estamos aqui no centro de visitantes, onde tem esse pininho na frente. Vocês vão seguir agora a 300 metros e já vão chegar nas estruturas do parque. Ao chegar no estacionamento, tem uma placa indicando o restaurante, e na frente do restaurante já tem as plaquinhas indicando para fazer 2 trilhas. A primeira, que tem logo embaixo do restaurante, é o Circuito das Águas, que vai do lado dos espelhos, que é a extremidade alta, até a Cachoeira dos Macacos, extremidade baixa. Aí todos esses pininhos enfileirados são atrativos do Circuito das Águas. É a parte de cachoeiras, piscinas naturais, e tem 2 grutas. Esse trajeto todo, ida e volta, dá 5 km, o percurso todo. A segunda trilha é o Pico do Peão, que o início da trilha também está do lado do restaurante. Atravessou a praia, que é o primeiro atrativo do Circuito das Águas, já tem uma plaquinha indicando para a esquerda, Pico do Peão. 50 metros acima da entrada do Lago dos Espelhos, tem outra plaquinha indicando o Pico do Peão. No meio do caminho, a Gruta do Monjolinho. E a próxima direita já tem as indicações para chegar até o Pico do Peão, onde tem a ruína da capela. É o segundo ponto mais alto do parque, 1720 de altitude. E do lado dele são 2 grutas, a Gruta do Peão e a Gruta dos Viajantes. Ambas as duas precisam de lanterna para estar conhecendo. Essa que está ilustrada aqui é a Gruta dos Viajantes. Ela tem uma passagem mais ou menos de 50 metros de um lado para o outro. Essa trilha do Pico do Peão, ela dá 10 km ida e volta, dá em torno de 4 a 5 horas mais ou menos de passeio, conhecendo as grutas e um tempo bom de parada onde tem a ruína da capela. E a trilha mais longa do parque é da Janela do Céu. Essa tem um horário estipulado para fazer, que é até no máximo 10 horas da manhã. Aí vocês vão retornar sentido portaria e entra a primeira direita onde tem uma corrente. Aí o primeiro atrativo é a Gruta da Cruz e a Cruz. Depois tem a Lombada, que é o ponto mais alto do parque, tem 1784. Vocês vão subir 4,5 km e vão descer 3,5 até a janela. Aí nessa descida tem mais 3 grutas, Fugitivo, 3 Arcos e Moreiras. Sendo que a única que precisa de lanterna nesse trajeto vai ser a Gruta dos Moreiras. Você desce 300 metros da trilha principal, depois volta para a trilha principal novamente e finaliza na janela, onde a vista é só de cima. Essa não tem acesso à parte de baixo de dentro do parque. Aí tem uma escadaria que termina no leito do rio, e lá na frente, na beira da cachoeira, tem uma corda limitando até onde as pessoas podem ir, uma corda submersa. O caminho de volta, essa da trilha vai dar 16 km do trajeto todo ida e volta, dá em torno de 7 a 8 horas de passeio, conhecendo todas as grutas, um tempo bom de parada na janela e na cachoeirinha. Porque o caminho de volta, ao invés de subir novamente até a Lombada, vocês vão seguir sentido cachoeirinha, que é aquela queda lá, ó. Linda, maravilhosa, exatamente. Essa do lado direito dela tem as indicações para estar conhecendo ela por baixo. Você vai seguir o cânion 150 metros do lado direito, ele vai diminuir e vocês acessam a parte de baixo. E também do lado direito dela tem uma placa indicando camping. Vocês vão pegar a extremidade do parque, a referência de volta sempre camping. Camping até chegar nas estruturas do parque novamente. Show de bola, galera. Essas foram as dicas do nosso parceiro aí para conhecer o Parque Nacional de Bitpoca. Top de linha. Vamos pra frente, se liga nas imagens. Partiu! Uhul! Então, galera, a primeira atração aqui dentro do parque é a Gruta dos Coelhos. Quem trouxer a lanterna é maneiro, que dá pra tu ir se rastejando por baixo dela, atravessar por dentro da gruta. Vai sujar um pouquinho de lama, mas é uma aventurazinha maneira, dá pra sair do outro lado dela. Pra identificarem, tinha uma placa aqui, escrito Gruta do Coelho, mas não sei porquê. Não tem mais, arrancaram. Então vou deixar esse pano aqui, ó, da galinha pintadinha aqui. Ó, vou deixar aqui. Aí quando vocês verem esse paninho aqui, é só entrar aqui, ó. E a Gruta do Coelho aí pra dentro. Pegou? Dá pra entrar de um lado e sair lá do outro lado, mas passa por umas partes apertadinhas, tem que abaixar, se suja de lama, mas vale a pena. E a parada, galera, antes que me xingue, o pano é brincadeira. E não, galera, falei besteira, porque eu mostrei a saída da gruta, a entrada ainda tem a placa, tá aí, ó. Eu não sei por que a Gruta dos Coelhos tem uma onça desenhada, mas é Gruta dos Coelhos. Aí, galera, dá pra acampar dentro do parque também. O camping é R$60 por pessoa. Estudante não paga meia. E eu falei anteriormente que carro era 20 prata pra entrar. Já aumentou, tá? 25 prata. E aqui é o camping, se liga só.
O camping fica praticamente do lado de um restaurante que tem aqui dentro. Aqui dentro tem sim, tem restaurante. As paradas lá para consumir não é barato, obviamente, porque só tem ele, não tem concorrência. Então, prepara lá prata. Aí tá aí, ó, galera, o restaurantezinho. Bom dia. Bom dia. Aqui tá o relógio do sol, galera. O sol batia na varetinha, varetinha de cabo horário. Aí aqui começa a brincadeira do circuito das águas, galera. Você pode escolher ir por baixo, voltar por cima, ou ir por cima e voltar por baixo. No final das contas dá no mesmo. Vamos optar por ir por cima e voltar por baixo. Aqui você iria por baixo e aqui nós vamos por riba, sentido prainha. Vamos que vamos. Aí chegamos aqui agora na prainha. Se liga só. Ué, pera aí, tô vendo eu aqui, ué. Cadê? Ah não, tem que levantar mais. Ah, agora eu saquei a bolada. Ah, tá. Ah não, como é que é isso aqui? Troço desgraçado, rapaz. Ai, pachó! Chegando agora, galera, no Lago dos Espelhos. É um poço maravilhoso. Foi Lago dos Espelhos, se liga só. Que maravilha, galera. E hoje, por ser segunda-feira, não tem quase ninguém no parque. Não, segunda não, hoje é terça. Até porque segundo o parque não abre. Hoje é terça-feira, se liga só. Aí, galera, uma parada que é maneiro fazer é aqui do Lago dos Espelhos, você descer por dentro do rio. Se ligou? Que você vai ver várias paradas fora da trilha que não é sinalizado e que é maneiro também. Eu vou mostrar pra vocês algumas atrações que tem fora da trilha, que é onde a galera não passa. Vai descendo por dentro do rio que tu vai ver umas belezinhas. Isso aí, galera, passar fora da trilha é isso, ó. Água na cintura. Água na cintura, mas sua cabeça bate aqui, ó. Isso aí, vamos que vamos. E você achando que conhecia Bitipoca. Queria apresentar a vocês aí também o Trito. Depois eu vou botar um trechinho do vídeo dele saltando de paraquedas. Quero. O Bob tem guerreiro que mata o fuzileiro, com a faca entre os dentes, esfola ele de ter. Mata a esfola usando sempre o seu fuzil. O Bob tem guerreiros que acreditam no Brasil. Boa, 30! Brasil! Brasil!
Brasil! Uou! Não é nada. Lá em cima também, do lado do desespero. Muito top, galera. Valeu aí, bom dia a todos. Tamo junto. Vai, daí o... Agora por dentro do rio chegamos na ducha. Agora é o Lago Negro, galera. Chegamos agora no Lago Negro. É isso aí, claro que eu vou dar um mergulhão. Então, galera, essas paradas aqui que a gente tá mostrando são coisas que 98% da galera que frequenta o parque não conhece, porque é fora da trilha. É só descer o rio que você vai conhecer isso tudo, se liga só. Agora descendo aqui no sentido Lago das Miragens. Aí aqui tem uma gruta, galera, maneiro, que dá pra entrar na pedra ali em cima. Ali, ó. E sai aqui onde tá saindo essa água. Só não pode ter claustrofobia, senão vai dar ruim. Mas é maneiro, aqui tem um canyon grandão. E se liga na gruta. Pra quem gosta da aventura, vai que vai! Então, galera, esse aqui é o Lago das Miragens. É top! Então, agora chegando na Ponte de Pedra, galera. É maneiríssima também. Se liga só. Isso aí, galera, vocês que vêm para um lugar desse, não esquece, leve apenas lembranças, não deixe mais do que pegadas. Ouça a natureza e o canto dos pássaros, evite o som alto, partiu, natureza é o que há. Uhul! É, galera, e Bitpoca, se liga no clima que tá rolando.
anytime you saw me, you want your back up, I know.